Por que nós temos relações e sentimentos tão conturbados, confusos e dolorosos? A resposta para essa pergunta pode variar por conta de elementos sociais, econômicos, familiares, políticos e psicológicos. Porém, existe um homem que pode nos ajudar a tentar compreender fatores internos e interpessoais complexos que influenciam diretamente em nossas realidades. O nome desse homem? Freud. Chegou a hora de você saber mais sobre a vida desse pensador e conhecer algumas das suas principais teses e teorias. Antes de qualquer coisa, precisamos destacar algo importante. Freud era um homem muito triste. Essa informação pode parecer irrelevante, mas definitivamente não é. Voltaremos a falar disso daqui a pouco neste mesmo vídeo. Filho de judeus de classe média, Sigmund Freud nasceu no ano de 1856, em Freiberg, uma cidade que ficava no Império Austríaco e que hoje chama Pribor e faz parte da República Tcheca. Com menos de 3 anos de idade, ele se mudou com os pais para Leipzig, onde ficou por menos de um ano até se mudarem para Viena. E pela maior parte de sua vida, Freud acabou morando na capital austríaca. Contudo, ele acabou falecendo em outra capital europeia, Londres, em setembro de 1939. E até a própria morte foi frustrante, digamos assim, para esse gênio da humanidade. Afinal, ele sempre acreditou que fosse morrer entre os 61 e 62 anos de vida, porque sempre achou esses dois números muito assustadores. Porém, acabou indo até os 83. E 20 e poucos anos a mais em uma vida de tristeza constante pode ser uma eternidade. Mas o que Freud fez durante sua brilhante carreira também foi eterno. Ele ingressou na Universidade de Viena aos 17 anos de idade e demorou um pouco para ser bem-sucedido. Como estudante de medicina, por exemplo, um de seus grandes focos era dissecar enguias para encontrar os seus órgãos reprodutores, algo muito específico e pouco relevante para a obra do pensador que a gente tanto conhece hoje em dia. Freud também cometeu outros equívocos, como na tentativa que teve de promover a cocaína como uma droga medicinal. Esse erro, entretanto, ele corrigiu rapidamente, após constatar que era uma ideia perigosa e viciante. Após esses e outros fracassos e momentos peculiares, Freud resolveu explorar aquilo que mais o incomodava, a tristeza. Eu avisei que esse sentimento seria importante. Freud era um homem que estava constantemente triste e dizia que o paciente com o qual mais se preocupava era ele mesmo. Por ser tão insatisfeito e frustrado, acabou chegando a grandes conclusões sobre a infelicidade humana, criando inclusive uma disciplina que seria o seu maior legado, a psicanálise. O estudo pioneiro e referência de Freud foi o livro A Interpretação dos Sonhos, que ele lançou no ano de 1900. Só que muitos outros livros também vieram após esse. E para descobrir os motivos que levavam até a tristeza, Freud começou a investigar a mente humana e principalmente as relações criadas e cultivadas com outras pessoas. Assim surgiu o termo intitulado Princípio do Prazer. Freud sugeria que todos nós somos movidos por um princípio de prazer, que é responsável por nos aproximar de recompensas físicas e emocionais e, ao mesmo tempo, por nos afastar de coisas pouco prazerosas, como disciplina e trabalho. Refletir sobre isso na vida adulta é relativamente óbvio, porque a gente sente na pele, no dia a dia. Porém, esses padrões existem desde a infância de um ser humano. Quando crianças, somos guiados quase que exclusivamente pelo princípio do prazer. No entanto, os adultos responsáveis por essas crianças acabam criando limites, até porque se o princípio do prazer for seguido sem restrições, pode levar a consequências imprudentes e perigosas. Para crianças e para adultos. Se seguirmos apenas os nossos prazeres, possivelmente vamos comer demais, trabalhar muito menos, o que não seria ruim, e quem sabe até manter relações sexuais com membros de nossas famílias, por mais chocante que isso possa parecer. Ao nos adaptarmos, estamos fortalecendo o princípio da realidade. Contudo, Freud acreditava que existem tipos melhores e piores de adaptações, e as mais problemáticas são as neuroses. Neuroses são resultados de negociações que reprimiram o princípio do prazer de uma maneira equivocada, e essas negociações conflituosas nos ajudam a entender mais sobre a relação entre 3 partes de nossas mentes. O id, movido pelo princípio do prazer, o superego, que é movido pelo desejo de seguir regras e fazer aquilo que é certo de acordo com a sociedade, e o ego, aquele que basicamente se acomoda no meio dos 2 anteriores. Entretanto, para compreender ainda melhor essas dinâmicas, Freud defendia a ideia de que precisamos sempre voltar novamente à infância para desbravar as origens dessas neuroses.
Segundo o pensador, nós passamos por 3 fases durante o processo de crescimento. A primeira delas é a fase oral, na qual lidamos com todos os sentimentos por meio da ingestão e da alimentação. E se os pais não forem cuidadosos, possivelmente a criança terá todos os tipos de neuroses vindas dessa etapa. Afinal, tiraríamos o prazer do ato de recusar ou aceitar uma comida, de utilizar alimentos como calmantes e odiaríamos a ideia de depender de alguém para comer. Posteriormente, passamos pela fase anal, em que nossos pais nos dizem o momento exato e o local adequado para fazermos cocô. E é nessa etapa que aprendemos sobre limites de autoridade e nos tornamos menos dispostos a dar o braço a torcer ou o ânus a agir. A terceira e mais polêmica é a fase fálica, que dura até os 6 anos de idade. Sim, 6 anos. Por mais chocante que possa ser, Freud defendia a ideia de que crianças possuem sentimentos sexuais, e nesta fase elas direcionam esses impulsos aos pais, que são as pessoas mais acessíveis e importantes de suas vidas naquele momento. E a partir da fase fálica, Freud chegou àquilo que chamava de o complexo de Édipo, muito famoso e citado até hoje. De acordo com esse complexo, nós, seres humanos, somos predispostos de forma inconsciente a amar um de nossos pais e a odiar o outro. E o que tem de complexo nisso? Bem, além dos conflitos que isso poderia causar, existe um fator sexual envolvido. Por mais que os nossos pais nos amem de maneira incondicional, eles não podem estender isso para a vida sexual. Ou seja, eles sempre vão fazer amor no sentido mais bíblico da palavra com um parceiro ou uma parceira. E isso faz com que nosso interior sinta um ciúme intenso e perigoso com relação aos nossos pais, especialmente àquela figura materna ou paterna da qual gostamos mais. Agora imagine as preocupações internas e confusas que esse complexo pode gerar na mente de uma criança pequena, que ainda não sabe lidar com esses sentimentos, nem para assimilá-los e muito menos para explicá-los. Os traumas podem ser extremamente duradouros. Assim como aqueles traumas causados por comportamentos perturbadores provenientes de nossos pais. Nossos responsáveis nos dão amor, mas muitas vezes podem confundir isso com outros sentimentos. Além disso, a tendência é que sejamos fiéis aos padrões de comportamento dos nossos pais e criadores, por mais bizarros e destrutivos que esses padrões possam ser. Por exemplo, se o nosso pai for uma pessoa mais fria e pouco amorosa, carinhosa, a tendência é que associemos sempre o amor como algo mais distante e pouco afetivo. E convenhamos, isso pode dificultar bastante as nossas futuras relações adultas, especialmente as amorosas. Inclusive, o tipo de relação que mantemos com os nossos pais podem nos mostrar como é difícil unir amor e sexo, pois as pessoas responsáveis por nos ensinarem o que é o amor são exatamente aquelas pessoas com as quais nós não podemos fazer sexo. Dessa forma, podemos constatar uma coisa assustadora. Quanto mais apaixonados estivermos por alguém, mais difícil é fazer sexo com essa pessoa, pelo menos no longo prazo dessa relação. E essa conclusão, ou esse sentimento prévio a ela, pode criar crises imensas em namoros e principalmente em casamentos de muitos anos. Freud dizia que não existe uma solução fácil para isso, porque é impossível nos tornarmos seres 100% racionais, e principalmente porque nós não temos poder para mudar a sociedade. Sim, a sociedade também tem uma grande parcela de culpa nesse processo. Segundo o pensador, a sociedade vive nos impondo regras morais para deixarmos de lado os nossos desejos imediatos. Não por acaso, o incesto é tão reprovado e a pessoa que se relaciona com vários parceiros e parceiras é julgada intensamente, especialmente se for mulher. Sociedades são neuróticas, por isso existem tantos conflitos bélicos, verbais, físicos e políticos. Essa compreensão dos indivíduos e das sociedades nas quais eles estão inseridos contribuía para aumentar a tristeza de Freud. Porém, em vez de largar isso para lá, ele resolveu tratar essas neuroses com a psicanálise. A partir de análises psicanalíticas adequadas, pessoas poderiam descobrir os seus objetivos, medos, traumas e superar certas dificuldades e determinados sentimentos que deixam a realidade mais difícil e desgastante. Freud fez várias sessões analisando elementos-chave dos seres humanos, como sonhos e piadas. Com esses trabalhos, concluiu que o inconsciente e acontecimentos passados tinham grande influência na vida das pessoas, e ao constatar isso, ficava mais fácil livrá-las de certas neuroses.
É possível sim discordar de Freud, até porque existem diversas linhas de pesquisa diferentes no meio da psicologia, da psicanálise e da neurociência. E também é tentador discordar de alguém que prega uma realidade tão difícil para os seres humanos. Contudo, muitas vezes temos sentimentos inexplicáveis e raivosos envolvendo nossas relações interpessoais, nosso trabalho e até mesmo os nossos hobbies. E lembrar das teorias de Freud nesses momentos pode pelo menos estimular um pouco de racionalidade para que nossa mente consiga conter e entender essas neuroses, mesmo que elas sejam conturbadas, confusas, dolorosas e recorrentes. Gostou desse vídeo? Então se inscreva aqui no canal e aproveite também para assinar a Casa do Saber Mais, o serviço de streaming da Casa do Saber. Nessa plataforma de conhecimento você vai encontrar diversos cursos sobre Freud e também sobre outros grandes nomes da psicanálise, da psicologia, da filosofia e também das artes. Clique no link que está na descrição e nos comentários e assine agora.